milionário pagou fortunas para curar os filhos, mas quem descobriu a verdade foi sua diarista. O silêncio era a única coisa que o dinheiro de Dom Antônio Noronha não tinha conseguido comprar nos últimos 3 meses. Para um homem acostumado a que o mundo se movesse ao ritmo do seu talão de cheques, o choro incessante dos seus trigêmeos recém-nascidos tinha se tornado uma tortura psicológica mais dolorosa do que qualquer perda financeira. Eram 3 da manhã na suíte presidencial do hotel mais exclusivo de São Paulo. Uma cobertura que custava por noite o que uma família comum ganhava em 2 anos. E, no entanto, Antônio estava parado no corredor com a mão congelada na maçaneta da porta de jacarandá maciço, tremendo. Seus olhos, avermelhados pela insônia e desespero, olhavam para a madeira trabalhada como se fosse a entrada do inferno. Ele passara 3 noites dormindo no sofá de seu escritório, fugindo do som dilacerante de seus próprios filhos. Essas crianças, que deveriam ser a alegria de sua vida, haviam se tornado a lembrança constante da tragédia. Sua esposa se fora no parto, deixando-o sozinho com 3 criaturas que pareciam rejeitar a própria vida. Ele contratara as melhores enfermeiras pediátricas da Alemanha, importara a fórmula exclusiva da Suíça e enchera o quarto com berços que tinham tecnologia da NASA para simular o ventre materno. Mas nada funcionava. Os bebês choravam com uma fúria que os médicos não conseguiam explicar. Um choro que perfurava a alma e que fizera 5 babás de elite pedirem demissão em 2 semanas. Mas naquela noite, algo estava diferente. Antônio franziu a testa. Não se ouvia nada. O silêncio absoluto que vinha do outro lado da porta era, paradoxalmente, mais apavorante do que os gritos. Algo grave havia acontecido. Será que o choro os havia asfixiado? O pânico subiu pela sua garganta como um golpe ácido. Ele abriu a porta de repente, sem se importar com o barulho, preparado para gritar por ajuda, preparado para encarar o pior. Mas o que seus olhos viram o deixou pregado no portal, com a boca entreaberta e o coração batendo descontroladamente, não pelo medo, mas pela incredulidade. O quarto estava banhado por uma luz dourada e tênue, vinda de um único abajur que criava uma atmosfera quase sagrada, muito diferente da frieza clínica que ele havia ordenado manter. O ar-condicionado, sempre programado para 22 graus exatos por recomendação médica, estava desligado. Em seu lugar, sentia-se um calor humano, denso e acolhedor. Mas foi a imagem central que desafiou toda a lógica na mente pragmática do milionário. Ali, no meio da sua imaculada cama king size, com lençóis de algodão egípcio trousseau que custavam milhares de reais, jazia Eliane. Não era a enfermeira formada com 3 pós-graduações que ele havia entrevistado. Era a moça da limpeza. A jovem humilde de 22 anos que ele havia contratado há apenas 48 horas para esfregar o chão e lavar os banheiros. Uma moça que mal levantava o olhar quando ele passava. Eliane estava de bruços, completamente rendida pelo esgotamento, com seu uniforme azul de serviço, impecável, mas amarrotado pela postura. Ela até usava aquelas luvas de borracha amarelas, brilhando sob a luz tênue, como se tivesse desmaiado no meio de uma tarefa urgente. Sua respiração era profunda e rítmica, o sono dos justos, e sobre ela acontecia o milagre que a ciência não pôde realizar. Os trigêmeos, seus filhos, aqueles pequenos seres que pareciam odiar o mundo, estavam dormindo com uma paz celestial. 2 deles estavam aninhados contra o lado de Eliane, afundando seus narizes no tecido áspero de seu uniforme barato, como se fosse a seda mais fina. O terceiro, o menor e o que mais chorava, dormia placidamente sobre as costas da moça, subindo e descendo ao ritmo da respiração dela, agarrado com sua minúscula mão à alça do avental. Não havia monitores apitando, nem máquinas de ruído branco ligadas. Havia apenas uma funcionária exausta e 3 bebês que, pela primeira vez em suas curtas vidas, pareciam se sentir seguros. A cena tinha uma composição visual tão potente, tão íntima e tão dolorosamente humana, que Antônio sentiu que estava profanando um santuário ao apenas olhar. O contraste era brutal. A opulência do quarto, com suas cortinas de veludo e móveis de design, versus a simplicidade daquela mulher trabalhadora, que sem títulos nem pretensões, havia alcançado o impossível. Antônio deu um passo para dentro do quarto, seus sapatos de couro italiano afundando no tapete. Ele não sabia se sentia alívio ou uma fúria irracional. Como era possível? Ele pagara fortunas, trouxera especialistas em voos privados e agora uma moça que provavelmente nunca tinha visto uma nota de R$100 na vida
tinha seus herdeiros dormindo sobre ela como se fosse a mãe deles. Uma mistura de ciúmes, confusão e gratidão lhe revirou o estômago. Aproximou-se devagar, observando o rosto de seus filhos. Estavam rosados, tranquilos. Não havia rastro da cor arroxeada que adquiriam quando choravam por horas. Foi então que ele notou, ao se aproximar da cama, um cheiro muito particular invadiu suas narinas. Não era o cheiro de desinfetante caro nem da colônia de bebê francesa que ele exigia que usassem. Era um cheiro terroso, antigo. Cheirava a campo, cheirava a ervas queimadas, a arruda, a alecrim silvestre e a algo mais. Algo que despertou na memória de Antônio uma lembrança bloqueada há décadas. Um eco distante de sua própria infância que o fez recuar um passo, cambaleando, como se tivesse recebido um golpe físico. O impacto da lembrança foi tão violento que Antônio teve que se apoiar na estrutura da cama dourada. Aquele cheiro, aquele maldito cheiro de ervas do sertão. Durante 15 anos, Antônio construíra um império hoteleiro baseado na asepsia, no luxo moderno, em apagar qualquer rastro de sua origem humilde. Ele projetara sua vida para que cheirasse a novo, a caro, a exclusivo, e agora, no quarto de seus filhos, o aroma da pobreza, o aroma das simpatias de rezadeira que ele tanto desprezava, impregnava o ar-condicionado de sua suíte. Seu olhar mudou em um segundo. A ternura inicial que sentira ao ver os bebês dormirem se transformou em uma suspeita paranoica, alimentada pela sua própria arrogância e pela dor não resolvida de sua viuvez. O que ela lhes havia feito? A mente de Antônio, treinada para negócios impiedosos e desconfiança, começou a maquinar. Os médicos lhe haviam dito que as crianças sofriam de uma cólica nervosa incomum, resistente aos tratamentos convencionais. Haviam dito que seus sistemas nervosos eram hipersensíveis, e se essa mulher os tivesse drogado, e se essa calma não fosse natural, mas química, a ideia de que uma diarista, uma ninguém, tivesse usado algum remédio caseiro perigoso ou algum sedativo barato em seus filhos, os herdeiros do Império Noronha, fez seu sangue ferver. O medo se disfarçou de ira, aquela ira fria e cortante que ele usava nas salas de reunião para destruir seus concorrentes. Eliane, o que significa isso? O grito de Antônio rompeu a atmosfera sagrada do quarto, como um cristal se estilhaçando no chão. O efeito foi imediato e caótico. Eliane acordou com um sobressalto violento, desorientada, com o coração saindo pela boca pelo susto. Ao se mover bruscamente, instintivamente, levou as mãos para trás para proteger o bebê que estava nas costas, evitando que rolasse, enquanto os outros dois começavam a se mexer, incomodados com a interrupção de sua paz. Eliane se virou com os olhos esbugalhados, encontrando a figura imponente de seu patrão, que a olhava de cima com uma mistura de desprezo e horror. A moça, tremendo, tentou descer da cama, mas seus movimentos eram desajeitados pelo medo e pelo cuidado de não machucar as crianças que agora começavam a soluçar, rompendo o silêncio que tanto havia custado para conseguir. Senhor Noronha, Perdão, eu não sei o que aconteceu. O sono me venceu, balbuciou Eliane, tirando rapidamente as luvas amarelas como se fossem a prova de um crime, suas mãos vermelhas e trabalhadas tremendo visivelmente. Não perguntei se você estava com sono. Antônio avançou, encurralando-a entre a cama e a parede, ignorando o choro crescente dos trigêmeos, que, ao sentirem a tensão no ar, começavam a gritar novamente. Eu pergunto, o que você lhes fez? Cheira a feitiço aqui dentro. Que cheiro é esse? O que você deu para meus filhos? Eliane, pequena diante da estatura do milionário, negou com a cabeça freneticamente, com lágrimas de terror surgindo em seus olhos escuros. Nada, senhor. Juro pela minha vida, não lhes dei nada para beber. Eles não paravam de chorar, senhor. As enfermeiras foram descansar porque diziam que não aguentavam mais o barulho. Eu entrei para limpar o banheiro e os vi. Estavam roxinhos de tanto chorar. Iam sufocar, senhor. E por isso você decidiu se deitar na minha cama com seu uniforme sujo? Antônio apontou para os lençóis com nojo, embora no fundo uma parte dele notasse que os bebês, embora chorassem, esticavam seus bracinhos em direção a ela, não a ele. Isso lhe doía mais do que qualquer coisa. Você pode lhes ter passado uma infecção. Essas crianças têm o sistema imunológico delicado. Eu paguei milhares de reais aos melhores pediatras, e você acha que com suas mãos sujas pode tocá-los. Eles estavam com frio, senhor, gritou Eliane de repente, interrompendo-o.
A ousadia de sua própria voz a assustou, mas ela continuou, impulsionada por uma verdade que sentia nos ossos. Não frio de ar-condicionado, estavam com frio de alma. Eu só os aqueci. Antônio ficou mudo por um segundo. A frase o atingiu como um tapa. Frio de alma. Era uma acusação direta à sua incapacidade, à sua viuvez, ao seu fracasso em preencher o vazio que sua esposa havia deixado. Mas seu orgulho era um muro alto demais para ser derrubado tão facilmente. E o cheiro? Insistiu Antônio, baixando a voz a um tom perigosamente sibilante. Não minta para mim. Cheira a ervas, cheira a mato. Eliane baixou o olhar, envergonhada de sua própria cultura diante daquele homem de mundo. É só um banho de arruda e alecrim, senhor. E uma cantiga. Minha madrinha me ensinou que quando uma criança chora porque sente falta da alma de quem a trouxe ao mundo, é preciso cantar para ela para que saiba que não está sozinha. Não é remédio, senhor, é consolo antigo. Consolo antigo. Antônio soltou uma gargalhada amarga, sem humor. Superstições ignorantes. É isso que é. Você põe em risco a saúde dos meus filhos com suas crenças de vila. Saia daqui. Mas, senhor, as crianças... Eliane tentou se aproximar de um dos berços onde um dos bebês já estava em um grito agônico arqueando as costas. Eu disse para sair, rugiu Antônio, apontando para a porta aberta. Você está demitida. Vá para a cozinha e espere que a segurança a escolte. E agradeça por eu não chamar a polícia por negligência. Vá embora. Eliane olhou para os bebês uma última vez com uma tristeza infinita, como se estivessem arrancando uma parte de si mesma. Assentiu com a cabeça, humilhada, e saiu correndo do quarto, levando consigo o calor humano. No instante em que Eliane cruzou o portal e desapareceu pelo corredor, o caos tomou conta da suíte. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. Os 3 bebês explodiram em um choro uníssono, mais forte e desesperado do que nunca. Os monitores que Antônio havia religado começaram a apitar, alertando taquicardias por estresse. A luz dourada parecia agora insuficiente e lúgubre. Antônio ficou sozinho no meio do quarto de luxo. Correu para os berços, tentou embalá-los, tentou oferecer-lhes as chupetas importadas, tentou colocar a música clássica que os especialistas recomendavam. Calem a boca, por favor, calem a boca, suplicou Antônio, sentindo as lágrimas de impotência queimar em seus olhos. O papai está aqui, vocês têm tudo o que precisam. Mas os bebês não queriam o que ele tinha. Rejeitavam seu toque rígido, rejeitavam sua camisa de seda, rejeitavam seu desespero. Antônio, o homem que controlava hotéis em 3 continentes, percebeu com terror que seu dinheiro, seu poder e sua ciência não valiam nada diante do choro de 3 crianças que pediam aos gritos algo que ele não podia comprar. E no fundo daquele ruído infernal, o cheiro de ervas de Eliane persistia no ar, zombando dele, lembrando-lhe que a solução acabara de ser expulsa por aquela porta. A porta se fechou com um clique suave, quase imperceptível. Mas para Dom Antônio Noronha, esse som teve a contundência de uma sentença de morte. No momento exato em que a figura humilde de Eliane desapareceu do campo visual, a suíte presidencial se transformou em uma caixa de ressonância de dor pura. O choro dos trigêmeos, que minutos antes havia sido consolado pelo calor de uma desconhecida, retornou com uma violência que Antônio jamais ouvira. Não eram gemidos de incômodo, eram gritos agônicos, guturais, o som de 3 criaturas que se sentiam abandonadas no meio de um deserto gelado. Antônio ficou paralisado no centro do quarto com os punhos cerrados ao lado do corpo, sentindo o pânico subir pelas suas costas como uma aranha fria. Olhou ao redor procurando uma solução lógica, uma ferramenta, algo que sua fortuna pudesse ativar para deter aquela tortura. Seus olhos percorreram freneticamente a estância, o berço inteligente trazido da Alemanha que prometia simulação de batimentos maternos. O sistema de som surround com playlists desenhadas por neurocientistas, os aquecedores de mamadeira a laser de precisão. Tudo estava ali, tudo o que o dinheiro podia comprar, e tudo era absoluta e dolorosamente inútil. Correu em direção ao berço do meio, onde o bebê mais robusto, a quem havia pensado chamar de Lucas, se contorcia com tanta força que seu rosto havia passado de um vermelho intenso a um tom violáceo alarmante. Antônio estendeu suas mãos que haviam assinado contratos milionários e fechado negócios que mudavam o horizonte da cidade, mas que agora tremiam com uma inaptidão patética. Tentou levantar o menino. Fez isso com rigidez, com medo de quebrá-lo,
sem saber onde apoiar a cabeça ou como sustentar a frágil coluna. Já chega, suplicou Antônio. Sua voz falhando, misturando-se aos gritos, começou a embalá-lo, imitando mecanicamente o que havia visto as enfermeiras fazerem. O papai está aqui. Você tem o melhor berço do mundo. Você tem lençóis de seda. O que mais você quer? O que diabos você quer? O bebê não se acalmou. Pelo contrário, ao sentir a rigidez dos braços de seu pai, o cheiro de loção cara e a tensão muscular de um homem à beira do colapso, o menino arqueou as costas e gritou ainda mais forte, rejeitando o contato. Antônio sentiu essa rejeição como uma facada física no peito. Soltou o menino no berço com cuidado, recuando como se tivesse se queimado. O barulho era ensurdecedor. Os três choravam ao mesmo tempo, uma sinfonia de desespero que perfurava as têmporas do milionário. Desesperado, correu em direção ao telefone da mesinha de cabeceira e discou o número de emergência do Dr. Altamirano, o pediatra mais prestigiado do país, a quem pagava uma mensalidade absurda para tê-lo disponível 24 horas. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Cada toque era uma eternidade. Finalmente, uma voz sonolenta e ligeiramente irritada atendeu. Sim, Dom Antônio, são 3h30 da manhã. Não me importa a hora, gritou Antônio, perdendo a compostura. Meus filhos estão morrendo, não param de chorar. Estão assim desde que acordaram. Faça alguma coisa. Do outro lado da linha, o médico suspirou. Um som que denotava cansaço e uma total falta de empatia real. Dom Antônio, já conversamos sobre isso. Os exames fisiológicos estão perfeitos. É um quadro de cólica do lactente exacerbado por estresse ambiental. Não estão morrendo. O senhor não os está ouvindo. Antônio afastou o telefone para que o médico ouvisse os gritos dilacerantes. Parecem que os estão matando. Venha agora mesmo. Eu pagarei o triplo, o quíntuplo. Dom Antônio, mesmo que eu vá, não posso fazer nada além de observá-los, respondeu o médico com frieza profissional. A única opção que nos resta, se o senhor insistir, é sedá-los farmacologicamente, mas eu o adverti que os efeitos colaterais em neonatos de tão baixo peso podem ser arriscados para o desenvolvimento neurológico deles. O senhor decide, quer que eu vá injetá-los? Antônio ficou gelado. Sedá-los, drogá-los para que se calassem. Olhou para seus filhos, tão pequenos, tão indefesos. A imagem de uma agulha entrando naqueles bracinhos minúsculos lhe revirou o estômago. Não quero drogar, Lô sussurrou, sentindo-se derrotado. Então, paciência, Dom Antônio. É uma fase. Contrate outra enfermeira se a anterior não funcionou. Boa noite. O médico desligou. O tom de linha morta zumbiu no ouvido de Antônio, zombando de sua solidão. Ninguém viria. Ele estava só, completamente só, em uma torre de marfim. Antônio deixou o telefone cair sobre o tapete. Aproximou-se da cama grande, a cama onde minutos antes havia reinado a paz. Deixou-se cair de joelhos diante dela, esgotado, com as mãos na cabeça tentando bloquear o ruído. Foi então que, em meio à sua miséria, o cheiro o atingiu novamente. Apesar de Eliane já não estar lá, seu aroma persistia nos lençóis, aquele cheiro de arruda, de terra molhada, de fumaça de lenha. Antônio afundou o nariz no edredom, buscando odiar aquele cheiro, buscando reafirmar seu nojo pela pobreza que representava. Ele queria sentir repulsa. Queria se convencer de que havia feito o certo ao expulsá-la, mas seu corpo o traiu. Ao inalar aquele aroma de vila, seus ombros relaxaram involuntariamente. Uma memória traiçoeira, que ele havia enterrado sob camadas de cimento e dinheiro, emergiu das profundezas do seu subconsciente. Ele se viu criança, com 5 anos, febril em um barraco onde entrava a chuva. Lembrou-se de umas mãos ásperas, untando seu peito com aquelas mesmas ervas. Lembrou-se de uma voz cantando baixinho. Lembrou-se de se sentir seguro, não porque houvesse luxos, mas porque havia presença. Mãe! Soluçou Antônio, batendo no colchão com o punho. Mãe! O contraste era insuportável. Ele, Antônio Noronha, o homem que havia jurado nunca mais pisar na lama, percebia naquele instante que sua mansão de mármore era mais fria do que aquele barraco de telha. Seus filhos não choravam por fome, não choravam por dor física, choravam porque estavam em um túmulo de ouro, frios, sem contato humano real, cuidados por máquinas e pessoal que só olhava o relógio. Eliane tinha razão. Frio de alma. A frase martelava seu cérebro. Ele não podia ser mãe, e seu dinheiro também não.
Ele havia despedido a única pessoa que, por um instante milagroso, havia trazido calor àquele mausoléu. A humilhação de reconhecer isso queimava sua garganta mais do que o ácido gástrico. Ele havia expulsado a solução para a rua por soberba, por medo de lembrar quem ele era realmente. Passou 1 hora ou talvez foram 10 minutos que pareceram séculos. O tempo naquele quarto havia se distorcido pela agonia. Antônio perambulava como um espectro entre os berços, com a camisa de grife desabotoada, o cabelo revolto e os olhos injetados em sangue. Ele tentara de tudo. Aquecera mamadeiras que foram rejeitadas com tapas. Tentara cantar, mas sua voz saía rouca e desafinada, assustando mais os bebês. Havia passeado com o menor nos braços até que seus próprios músculos caimbrassem, mas o menino continuava rígido, gritando com os olhos fechados, inconsolável. De repente, o choro mudou. Não foi um aumento de volume, mas o contrário. Um silêncio abrupto e aterrorizante veio do berço da direita, onde estava o bebê mais delicado, Gabriel. Antônio se virou bruscamente, o coração parando no peito. O silêncio não era de paz, era um silêncio de asfixia. Correu em direção ao berço e o que viu gelou seu sangue nas veias. O bebê estava vermelho, quase roxo. Tinha a boca aberta em um grito mudo, os olhos esbugalhados e cheios de lágrimas, mas não saía som algum. Ele havia travado. O choro havia sido tão intenso, tão prolongado, que o menino havia entrado em um espasmo do soluço, bloqueando suas próprias vias respiratórias. Não, não, não! Gritou Antônio, o terror puro tomando conta de cada célula do seu corpo. Colocou as mãos no berço e tirou o bebê que parecia flácido e tenso ao mesmo tempo. Sacudiu-o suavemente, desesperado. Respira, Gabriel, respira, por favor, respira. O menino não reagia. Os segundos passavam e a cor de sua pele escurecia. Antônio, que havia gerenciado crises financeiras que fariam qualquer banqueiro vomitar, sentiu-se o ser mais inútil sobre a face da terra. Ele não se lembrava das aulas de primeiros socorros. Sua mente estava em branco, bloqueada pelo pânico de perder a única coisa que lhe restava de sua esposa. Ajuda! Gritou em direção à porta vazia, esquecendo que estava sozinho, esquecendo que ele mesmo havia isolado sua família. Soprou na carinha do bebê, uma reação instintiva e primitiva. Nada. O menino continuava naquele espasmo aterrorizante. Antônio sentiu o mundo desabar sobre ele. Ia morrer. Seu filho ia morrer em seus braços, rodeado de milhões de reais, porque ele não sabia como acalmá-lo. E então, em meio à névoa do pânico, uma certeza cruzou sua mente como um raio. Ele não precisava de um médico, não precisava de uma máquina, precisava do cheiro, precisava da calma, precisava das mãos que sabiam tocar sem medo. Eliane. Ela era a única que conseguira que respirassem tranquilos. Sem pensar, com o bebê roxo nos braços e os outros dois gritando em seus berços, Antônio correu em direção à porta. Não se importou em deixar os outros dois sozinhos por um momento. A prioridade era a vida que escapava entre seus dedos. Saiu para o corredor do hotel correndo como um louco descalço, ignorando os olhares de um par de seguranças que faziam sua ronda noturna e que ficaram petrificados ao ver o dono do hotel naquele estado. Eliane! Gritou Antônio, sua voz ecoando nos corredores de mármore vazio. Parem a moça, que ela não vai embora! Chegou ao elevador de serviço, batendo no botão com o cotovelo enquanto esfregava as costas do bebê freneticamente. O menino soltou um pequeno suspiro, um fio de ar, mas continuava sem chorar. Continuava em perigo. As portas se abriram e Antônio se lançou para dentro. Desceu até o subsolo, a área de vestiários e saída de pessoal. Cada andar que descia era uma tortura. Por favor, que ela não tenha ido. Por favor, que ela não tenha ido. Ele rezava mentalmente, prometendo a qualquer Deus que escutasse que daria toda a sua fortuna em troca de que aquela moça ainda estivesse no edifício. As portas se abriram no subsolo. O lugar cheirava a detergente industrial e umidade, um contraste violento com as fragrâncias exclusivas dos andares superiores. Antônio correu em direção à saída de funcionários. E lá estava ela, a poucos metros da porta de saída traseira, sob a luz piscante de um tubo fluorescente. Eliane caminhava devagar arrastando uma sacola plástica com seus poucos pertences. Usava sua roupa de rua, um suéter desgastado e um jeans velho. Parecia pequena, derrotada, expulsa como uma criminosa. Eliane! O grito de Antônio foi dilacerante, uma mistura de ordem e súplica.
A moça se virou assustada, pensando que talvez ele viesse acusá-la de algo mais ou entregá-la à polícia. Seus olhos se arregalaram de terror ao ver o milionário despenteado, suado, correndo em sua direção com um bebê inerte nos braços. "Senhor!" exclamou ela, soltando sua bolsa. Antônio chegou até ela e quase desabou a seus pés. Estendeu-lhe o bebê como se fosse uma oferenda sagrada, como se estivesse lhe entregando sua própria vida. "Não respira", ofegou Antônio, com lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto, seu orgulho feito em pedaços no chão de cimento do subsolo. Ele travou. "Não respira, Eliane, por favor, salve-o." Eliane não fez perguntas. Não houve reproches em seu olhar nem hesitação pelo tratamento humilhante que havia recebido há apenas 1 hora. Seu instinto foi mais rápido do que qualquer pensamento. Soltou tudo e pegou o bebê dos braços trêmulos do pai. O que Antônio viu em seguida desafiou toda a sua lógica empresarial e confirmou sua derrota absoluta. Eliane não bateu no menino, nem o sacudiu. Simplesmente o encostou em seu peito, pele com uniforme, e com uma mão firme, mas suave, pressionou um ponto específico nas costas do bebê, enquanto soprava suavemente em sua cabeça, sussurrando palavras ininteligíveis, rápidas, urgentes. "Chiu, volta, passarinho, volta aqui. Não vai para longe", murmurava ela com uma autoridade maternal que Antônio jamais havia visto. Foram 3 segundos eternos, onde Antônio prendeu a respiração esperando a morte. E então, o milagre. O bebê Gabriel soltou uma golfada de ar profunda, tossiu e sua cor começou a mudar de roxo para rosado. Seus olhos se fecharam e, em vez de gritar, soltou um gemido suave, um choro de alívio e afundou o rosto no pescoço de Eliane, buscando aquele cheiro de ervas que seu pai havia desprezado. Antônio caiu de joelhos no chão sujo do corredor de serviço. As pernas não o sustentavam. Olhou de baixo para a moça da limpeza, que agora embalava seu filho com uma naturalidade divina, acalmando-o completamente. Eliane levantou a vista e olhou para o milionário ajoelhado. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma compaixão imensa e triste. "As crianças não entendem de orgulho, senhor", disse ela suavemente enquanto o bebê adormecia em seus braços em questão de segundos. "Só entendem de amor." Antônio, o homem que acreditava ter o controle de tudo, abaixou a cabeça e chorou. Chorou pelo susto, mas sobretudo chorou de vergonha. Sabia que havia perdido a batalha. Seu dinheiro havia sido derrotado por uma cantiga de ninar e umas mãos com cheiro de campo. E sabia, com uma certeza absoluta, que não podia deixar aquela mulher ir embora. Ele precisava dela. Seus filhos precisavam dela mais do que do ar que respiravam. "Por favor", sussurrou Antônio, sem se atrever a olhá-la nos olhos. "Por favor, suba. Os outros 2 estão gritando. Eu não consigo fazer isso sozinho. Ajude-me." Eliane hesitou por um segundo, olhando para a porta de saída que representava sua liberdade e sua dignidade. Mas depois, olhou para o bebê em seus braços e ouviu, distante mas perceptível, o choro dos outros 2 irmãos que chegava pelo elevador aberto. Suspirou, resignada ao seu destino. "Vamos, senhor, não podemos deixá-los sozinhos." A subida no elevador de serviço foi uma viagem silenciosa e surreal. O zumbido mecânico da cabine era o único som que acompanhava a respiração agitada de Antônio e o suave cantarolar de Eliane, que mantinha o pequeno Gabriel contra seu peito, como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Antônio, apoiado contra a parede de metal fria, observava a cena com uma mistura de fascinação e vergonha. Mal podia acreditar que minutos antes havia estado a ponto de perder seu filho em uma suíte de luxo, rodeada de tecnologia de ponta. E que agora a vida daquele menino dependia inteiramente dos braços de uma mulher que ele havia. Humilhado, ao chegarem à cobertura, o som da realidade os atingiu novamente, antes mesmo de abrirem a porta da suíte. Os gritos dos outros 2 trigêmeos, Lucas e Mateus, se infiltravam pelo corredor. Não haviam parado de chorar nem por um segundo. Era um choro rouco, de gargantas irritadas e corações partidos pelo abandono. Antônio se apressou a abrir a porta com seu cartão magnético, sentindo as mãos tremerem. Ao entrar, a cena era desoladora. As luzes brilhantes que ele havia acendido em seu pânico iluminavam cruelmente o caos. Mamadeiras jogadas, lençóis revirados e 2 bebês em seus berços, vermelhos de fúria e solidão. Eliane não esperou por instruções. Entrou atrás dele com passo firme, transformada.
Já não era a empregada doméstica assustada que temia manchar o tapete. Agora era uma força da natureza, uma mãe por instinto em um território hostil. Apague as luzes fortes, Senhor, ordenou ela com uma voz suave, mas que não admitia réplica. E feche essa janela. O barulho da cidade machuca a alma deles. Antônio, o homem que dava ordens a 1000 funcionários, obedeceu sem pestanejar. Correu a baixar os dimmers e fechou as cortinas pesadas, submergindo o quarto novamente naquela penumbra cálida e protetora. Eliane depositou Gabriel, já dormindo e tranquilo, na cama grande, cercando-o com travesseiros para que se sentisse contido. Depois foi aos berços, pegou Lucas em um braço e Mateus no outro com uma destreza que desafiava a física, carregando o peso da dor de ambos. Sentou-se na cadeira de balanço de design italiano que Antônio havia comprado por catálogo e que nunca havia usado, e começou o ritual. Não usou remédio, não usou brinquedos, simplesmente começou a balançar, criando um ritmo hipnótico e voltou a cantarolar. Mas desta vez não foi um cantarolar qualquer. À medida que os bebês começavam a se acalmar, a melodia se tornou mais clara, mais definida. Eliane começou a cantar com letra, uma voz doce, ligeiramente rouca pelo cansaço, que preencheu cada canto do luxuoso quarto. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Vai, neném, que a lua do sertão já vai voltar. Antônio, que estava de pé perto da porta do banheiro, sentindo que sobrava em sua própria casa, ficou petrificado ao escutar a letra. Seu corpo inteiro se tensionou como se tivesse recebido uma descarga elétrica de alta voltagem. Aquela canção não era uma cantiga de ninar genérica, não era brilha, brilha estrelinha. Era uma melodia muito específica com uma cadência particular, quase um lamento indígena misturado com doçura portuguesa, uma variação que só era cantada em uma região muito pequena e esquecida do interior, o lugar exato onde ele havia nascido. Antônio fechou os olhos e de repente o mármore e o ouro da suíte desapareceram. Em sua mente, ele voltou a ter 5 anos. Voltou a sentir o chão de terra fria sob seus pés descalços. Voltou a ver as goteiras no teto de telha enferrujada e voltou a escutar aquela voz, a voz de sua mãe. Sua mãe, a quem não via há 15 anos. Sua mãe, Dona Socorro, a quem havia prometido voltar a buscar quando fosse alguém, mas a quem terminou apagando de sua vida, envergonhado de sua origem, quando começou a escalar na alta sociedade. Aquela canção era dela. Ela a havia inventado. Ou pelo menos aquela versão com aquelas mudanças de tom específicas era a assinatura dela. Ela lhe cantava isso quando ele tinha medo das tempestades, quando tinham fome e não havia jantar, quando o pai alcoólatra não chegava. Se o menino chora, a noite vai ficar. Se o menino dorme, o sol vai regressar. Continuou cantando Eliane, alheia ao terremoto emocional que estava provocando em seu patrão. Os bebês Lucas e Mateus pararam de chorar completamente. Suas respirações se sincronizaram com a canção. Era pura magia, mas para Antônio era um fantasma. O milionário levou uma mão à boca, sufocando um soluço seco. O coração lhe batia nas costelas com violência. Como era possível? Aquela moça, aquela funcionária de serviço que não teria mais de 22 anos, como conhecia a canção secreta de sua infância? Como tinha em seus lábios a melodia que ele havia tentado esquecer para não sentir a culpa que o consumia a cada noite? Antônio se aproximou da cadeira de balanço, caminhando como um sonâmbulo atraído pelo ímã daquela música. Parou em frente a Eliane, olhando-a com uma intensidade que a fez parar por um momento. Continue, sussurrou Antônio com a voz quebrada e irreconhecível. Por favor, não pare. Eliane, estranhada pela reação do homem que minutos antes queria expulsá-la, assentiu timidamente e continuou cantando até que os 3 meninos estivessem profundamente adormecidos. A paz regressou ao quarto, mas dentro de Antônio havia se desencadeado uma tempestade categoria 5. Eliane depositou com extremo cuidado os outros 2 bebês na cama grande junto a seu irmão, recriando o ninho humano que havia formado no princípio. Cobriu-os com uma manta suave e ficou um momento acariciando suas cabecinhas, certificando-se de que o sono fosse profundo. Depois se ergueu e se virou para seu patrão, esfregando as mãos no avental, voltando a adotar sua postura submissa de empregada. Eles estão dormindo, Sr. Noronha. Não creio que acordem até o amanhecer. O banho de ervas e a canção sempre funcionam. É mão benta. Antônio não olhava para os bebês. Olhava para ela. Seus olhos escuros, inteligentes e tristes escrutinavam o rosto da moça buscando respostas.
A necessidade de saber era uma urgência física, uma dor no peito que o impedia de respirar com normalidade. Onde você aprendeu essa canção? Perguntou Antônio. Seu tom não era de comando, mas de uma vulnerabilidade aterrorizante. Eliane piscou, confusa. A canção, senhor? É só uma nana velha. Não, cortou Antônio, dando um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal, mas sem ameaça, apenas com desespero. Não é só uma nana velha. Essa melodia tem arranjos que não são comuns. Essa letra, a parte da lua descendo do sertão, isso não está nos livros. Quem te ensinou, Eliane? Diga-me. A moça recuou um passo, intimidada pela intensidade nos olhos do milionário, engoliu em seco e baixou o olhar. Minha madrinha me ensinou, senhor. Bom, não é minha madrinha de sangue, mas eu a amo como se fosse minha mãe. Sua madrinha? Antônio sentiu um arrepio. Como ela se chama? Eliane hesitou por um momento. Não costumava falar de sua vida privada com seus patrões e menos com alguém tão poderoso e volátil como Dom Antônio. Mas havia algo na expressão dele, uma rachadura em sua armadura de arrogância que a convidava a falar. Chama-se Socorro, senhor, disse Eliane suavemente. O nome caiu no quarto como uma bomba silenciosa. Socorro. O mundo de Antônio parou. O ar saiu de seus pulmões. Teve que se apoiar no encosto da cadeira de balanço para não cair. Era ela. Tinha que ser ela. Mas precisava ter certeza. Precisava confirmar que o destino lhe estava cobrando a fatura mais alta de sua vida. Socorro, repetiu Antônio, saboreando o nome que não pronunciava há 15 anos. Descreva-a. Como ela é. Eliane sorriu com tristeza. Um sorriso cheio de carinho e compaixão. Seus olhos brilharam ao falar da mulher que amava. Ah, senhor, Dona Socorro é uma santa. Mora na periferia, na comunidade Vila Esperança, onde termina o asfalto. Ela é velhinha. Já tem as mãos tortas de tanta artrite por ter lavado roupa alheia a vida toda. Tem o cabelo branco como a neve e os olhos. Tem os olhos mais tristes que já vi. Cada palavra de Eliane era um prego a mais no caixão da consciência de Antônio. Mãos tortas de lavar roupa alheia. Lavava roupa para pagar a escola dele, para comprar os uniformes com os quais ele ia estudar, sonhando em ser grande. Ela vive sozinha? Perguntou Antônio com um fio de voz, temendo a resposta. Sim, senhor. Sozinha em uma casinha de alvenaria simples, continuou Eliane, animando-se ao ver o interesse genuíno, embora estranho, de seu patrão. Eu vou aos domingos, que é meu dia de folga, levar mantimentos e ajudá-la a limpar, porque os ossos doem muito. Ela é muito boa, sabe curar com ervas, sabe benzer. Dela aprendi tudo o que fiz com seus filhos hoje. Eliane fez uma pausa. Seu rosto se ensombreceu um pouco. Olhou para a janela fechada como se pudesse ver a anciã dali. Mas sabe, senhor, embora eu a acompanhe, ela sempre está esperando. Tem uma cadeira velha posta em frente à janela que dá para a rua principal. Passa as tardes ali sentada olhando quem passa. Antônio sentiu as lágrimas começarem a se acumular em seus olhos, queimando-o, embaçando sua visão. Ele sabia quem ela esperava. Deus sabia. Quem ela espera? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Precisava ouvir. Precisava que lhe dissessem na cara para terminar de se quebrar. O filho dela, respondeu Eliane com um suspiro pesado. Tem uma foto velha na mesinha. Uma moldura de madeira que ela mesma talhou. É a foto de um rapaz jovem, bonito, com cara de ter muitos sonhos. Ela me conta sempre a mesma história. Diz que o filho dela, o Toninho, foi para a cidade para triunfar. Diz que é um homem muito importante agora, um homem de negócios. Antônio cobriu a boca com a mão, sufocando um gemido. As lágrimas transbordaram, caindo sobre sua camisa de seda italiana de R$ 500. Toninho. Ninguém o chamava assim há décadas. Eliane, sem se dar conta de que estava falando com o protagonista da história, continuou movida pela injustiça que sentia pela anciã. Eu às vezes fico com raiva, senhor, com todo o respeito. Ela diz que ele não volta porque está muito ocupado salvando o mundo, que é um homem bom. Mas eu vejo como ela acende uma vela a Nossa Senhora a cada noite para que o proteja. Ela mal tem o que comer. Às vezes faz sopa de feijão com pura água para que renda, mas nunca fala mal dele. Diz que algum dia ele vai cruzar aquela porta e que ela vai preparar sua comida favorita. Qual? Que comida? Balbuciou Antônio, destroçado. Acarajé e um baião de 2 com carne de sol, senhor. Ela diz que seu Toninho gostava disso, que era a comida de festa dele. Antônio rompeu a chorar.
Não foi um choro discreto. Foi o choro de um homem que se dá conta de que construiu um castelo sobre o pântano de sua própria miséria moral. Curvou-se sobre si mesmo, agarrando o estômago. O acarajé, seu prato favorito, o que ela lhe preparava em seus aniversários, sacrificando as economias de meses para comprar o azeite de dendê e o camarão. Eliane se alarmou ao ver seu patrão desmoronar dessa maneira. Deu um passo à frente, preocupada. Senhor Noronha, o senhor está bem? Eu disse algo de errado? Perdoe-me se falei demais. Eu não queria incomodá-lo, com histórias de gente pobre. Antônio levantou a mão para detê-la, negando com a cabeça freneticamente. Não podia falar. A culpa era um animal vivo que lhe devorava as entranhas. Olhou para seus filhos dormindo placidamente na cama, salvos pela sabedoria da mulher que ele havia abandonado. A ironia era cruel e perfeita. Ele tinha milhões no banco, mas era um mendigo espiritual. E sua mãe, em um barraco de alvenaria, com as mãos deformadas pelo trabalho, havia enviado através de Eliane a única cura possível para seus netos, sem sequer saber que existiam. O ápice não era só que Eliane conhecia sua mãe. O ápice era que a vida lhe estava dando uma lição brutal. A riqueza que ele tanto ostentava não havia servido para nada. O que havia salvado seus filhos era a herança de pobreza e amor que ele havia rejeitado. Antônio secou as lágrimas com brusquidão, uma nova determinação nascendo em seus olhos avermelhados. A vergonha continuava ali, mas agora havia algo mais. Urgência. Eliane, disse ele, erguendo-se, recuperando uma postura de comando, mas desta vez tingida de humildade e propósito. Você sabe chegar a essa casa agora mesmo. Agora. Eliane olhou o relógio de parede. Eram quase 5 da manhã. Senhor, é de madrugada e é um bairro muito perigoso, senhor. Seu carro não entra por essas estradas de terra e é perigoso. Não me importa, interrompeu Antônio com uma intensidade febril. Não me importa se eu tiver que ir caminhando. Não me importa se eu tiver que deixar o carro atolado na lama. Vamos agora mesmo. Mas, para quê, senhor? O que Dona Socorro tem a ver com isso? Eliane estava completamente perdida, sem entender a conexão. Antônio a olhou fixamente e pela primeira vez tirou a máscara de empresário intocável. Porque essa mulher, Eliane, essa mulher que espera na janela e faz sopa de água, a voz falhou novamente, mas ele forçou as palavras a sair. Essa mulher é minha mãe e esses bebês que você acabou de ninar são os netos dela. O silêncio que se seguiu a essa confissão foi absoluto. Eliane levou as mãos à boca, seus olhos se arregalando desmesuradamente enquanto olhava alternadamente para Antônio e para os bebês. A peça do quebra-cabeça encaixou com um clique ensurdecedor em sua mente. O milionário frio e a anciã amorosa, o filho perdido e o pai desesperado, eram a mesma pessoa. Prepare as crianças, ordenou Antônio, já em movimento, buscando casacos, buscando fraldas, buscando redenção. Nós vamos. Ninguém vai dormir neste hotel esta noite. Nós vamos para a casa da minha mãe. A saída do Hotel Fasano foi uma operação surrealista que nenhum funcionário do turno da noite esqueceria jamais. Eram 5h15 da madrugada, aquela hora incerta onde a cidade é um monstro cinza que mal começa a respirar sob a neblina. O vestíbulo de mármore polido, acostumado à passagem silenciosa de malas Louis Vuitton e dignitários estrangeiros, foi testemunha de uma cena caótica e humana. Dom Antônio Noronha, o dono da rede, o homem que costumava caminhar por ali com o queixo erguido e sem olhar para ninguém, atravessava o lobby carregando 2 bebês conforto com uma inaptidão desesperada, com a camisa de seda para fora da calça e o cabelo revolto. Atrás dele, Eliane, a moça da limpeza que havia sido demitida e recontratada no lapso de 1 hora, carregava o 3º bebê em seu peito e uma sacola plástica cheia de fraldas e mamadeiras que haviam pegado às pressas. O recepcionista de plantão pulou da cadeira alarmado, pensando que se tratava de uma evacuação de emergência. Dom Antônio, aconteceu algo? Chama o seu motorista? Gaguejou o funcionário, tentando processar a imagem de seu patrão suado e com os olhos vermelhos. Não, latiu Antônio sem parar, empurrando a porta giratória com o ombro. Dê-me as chaves da caminhonete blindada. Eu a dirigirei agora. Mas, senhor, a segurança? As chaves! Gritou Antônio com uma urgência que ecoou nas paredes douradas. Alguns segundos depois, estavam no estacionamento subterrâneo. Antônio instalou as cadeirinhas de segurança com mãos trêmulas, brigando com os cintos, xingando por baixo cada vez que o mecanismo travava.
Eliane, em silêncio, ajeitou as crianças com uma destreza suave, certificando-se de que estivessem agasalhadas. Quando o motor da imensa caminhonete preta rugiu, rompendo o silêncio do subsolo, Antônio apoiou a testa contra o volante por um segundo, respirando fundo. Estava prestes a cruzar uma linha que havia traçado há 15 anos. Ia viajar no tempo. A caminhonete saiu disparada em direção à avenida principal, devorando o asfalto. As luzes da cidade passavam como rajadas borradas através dos vidros fumê. Dentro do veículo a atmosfera era densa, carregada de uma eletricidade estática emocional. Eliane ia no banco do carona, olhando para Antônio de soslaio, ainda processando a bomba que ele havia soltado no quarto. Aquele homem poderoso, aquele tirano da hotelaria, era o Toninho perdido de Dona Socorro. A ironia era tão grande que lhe dava vertigem. Antônio dirigia com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante de couro. Sua mente era um turbilhão. Cada quilômetro que se afastavam do centro financeiro e se aproximavam da periferia era uma camada de sua armadura que caía. Ela está doente? Perguntou Antônio de repente, rompendo o silêncio. Sua voz soou pequena dentro da cabine insonorizada do veículo de luxo. Eliane demorou um momento para responder. Olhou pela janela vendo como os edifícios altos de cristal começavam a ser substituídos por construções mais baixas de concreto cinza e telhados planos. Ela está bem de corpo, o normal para a idade, senhor. Doem os joelhos quando chove. Tem um pouco de tosse crônica pela fumaça da lenha. Eliane fez uma pausa, medindo suas palavras, mas decidiu que a verdade era a única coisa que importava agora. Mas a verdadeira doença dela é a tristeza. Dona Socorro está se apagando, senhor. Não tem vontade de viver, só vive esperando. Há dias que nem come. Diz que pra quê? Que a comida não tem sabor se ela come sozinha. Antônio sentiu uma pontada aguda no estômago, como se tivessem lhe dado um golpe físico. Eu mandava dinheiro, sussurrou quase para si mesmo, buscando uma desculpa patética. No começo, nos primeiros 2 anos, eu mandava vales postais anônimos. O dinheiro não dá abraços. Dom Antônio respondeu Eliane com uma sinceridade brutal, virando-se para olhá-lo. Ela nunca tocou nesse dinheiro, se é que ele chegou. Ela o que queria era saber se o senhor estava vivo. Sabe quantas vezes eu a vi chorar pensando que o senhor estava morto, jogado em alguma vala? Ela preferia pensar que estava morto a pensar que a havia esquecido, porque um filho morto dói, mas um filho ingrato mata em vida. As palavras de Eliane eram facas, mas Antônio sabia que merecia cada corte. Eu tinha vergonha, confessou ele com a voz embargada. As lágrimas voltando a embaçar sua vista. No começo não voltei porque não tinha nada. Fracassei nos primeiros anos. Dormia na rua, comia sobras. Como eu ia voltar assim? Prometi que voltaria sendo um rei. E depois, quando comecei a ganhar dinheiro, quando construí o primeiro hotel, já tinha passado tanto tempo, eu inventei uma vida nova. Disse a mim mesmo que ela pertencia a um passado que eu tinha que superar. Convenci-me de que enviar dinheiro um dia seria suficiente. E depois eu me casei. Tive esta vida e tive medo. Medo de que minha esposa visse de onde eu vinha. Medo de cheirar a pobreza outra vez. O carro parou em um semáforo vermelho. Antônio se virou para Eliane com o rosto banhado em lágrimas, iluminado pela luz vermelha do semáforo que tingia sua face de culpa. Eu sou um monstro, Eliane. Tenho milhões no banco, mas sou a pessoa mais pobre que você conhece. Eliane o olhou e sua expressão se suavizou. Não viu o milionário. Viu o menino assustado que Dona Socorro descrevia em suas histórias. Não é um monstro, senhor, é só um homem perdido. Mas o caminho de volta sempre está aí. Só é preciso ter a coragem de percorrê-lo. E olhe, Eliane apontou para o banco traseiro, onde os trigêmeos dormiam placidamente. Eles estão lhe dando a segunda chance. Deus lhe tirou a esposa, mas lhe deu 3 anjos para que o obrigassem a voltar para casa. Se não fosse por eles, o senhor nunca teria voltado. O semáforo mudou para verde. Antônio secou o rosto com a manga de sua camisa, manchando a seda de muco e lágrimas. Um gesto tão infantil e humano que selou o pacto silencioso entre ele e a diarista. Guie-me, disse Antônio, pisando no acelerador. Diga-me por onde, porque eu esqueci o caminho. A paisagem mudou drasticamente. O asfalto liso e bem iluminado desapareceu. Entraram na zona periférica da cidade. Um labirinto de ruas mal pavimentadas. Cabos de luz emaranhados como teias de aranha pretas contra o céu do amanhecer. E cachorros de rua,
que latiam à passagem do intruso veículo de luxo. A caminhonete blindada, desenhada para resistir a balas, agora sofria com os buracos e os quebra-molas irregulares do bairro Vila Esperança. Cada solavanco na suspensão era um lembrete físico para Antônio. Você está entrando na realidade que abandonou. O cheiro do ar mudou. Mesmo com as janelas fechadas e o filtro de ar da caminhonete, Antônio podia percebê-lo. Cheiro de carvão, de pão fresco, de esgoto a céu aberto, de terra molhada. Era o cheiro de sua infância. Seu coração batia tão forte que lhe doíam as costelas. Estava prestes a enfrentar o julgamento final, e o juiz era uma anciã de 70 anos que descascava batatas em uma mesa velha. A caminhonete preta, uma fera de metal, e tecnologia avaliada em mais de 500 reais. Parecia uma nave espacial aterrissada por engano no meio das ruas de terra batida da comunidade Vila Esperança. O contraste era violento, quase obsceno. À medida que avançavam, as casas se tornavam mais precárias, construções inacabadas com vergalhões enferrujados, apontando para o céu como dedos acusadores, telhados de zinco fixados com pedras para que o vento não os levasse, e fachadas pintadas de cores berrantes que o sol e a chuva haviam desbotado com os anos. Antônio dirigia devagar, desviando de crateras de lama e pedras. As pessoas que começavam a sair para trabalhar àquelas horas, homens com mochilas nos ombros esperando o ônibus, mulheres varrendo as calçadas de terra, paravam para olhar o veículo com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Naquele bairro, um carro assim costumava significar duas coisas: problemas com a polícia ou problemas com o tráfico. Ninguém imaginava que dentro ia um filho pródigo tremendo de medo. É na próxima à esquerda, senhor, indicou Eliane em voz baixa, sinalizando um beco estreito onde mal cabia o veículo, perto da árvore de flamboyante. Antônio girou o volante. O beco era de terra solta. Os pneus de perfil baixo da caminhonete escorregaram um pouco na lama antes de encontrar tração, e então ele a viu. No final da rua sem saída, cercada por uma cerca de arame remendada com pedaços de corda, estava a casa. Não havia mudado quase nada em 15 anos, e isso foi o que terminou de quebrar Antônio. Era uma estrutura pequena, humilde, mas digna, com paredes caiadas que precisavam urgentemente de uma nova pintura. O telhado de zinco brilhava tenuemente sob a primeira luz cinzenta do amanhecer. Mas o que atingiu Antônio não foi a pobreza, mas o cuidado. O pequeno jardim da frente, apenas 1 metro de terra entre a casa e a rua, estava cheio de flores. Gerânios vermelhos em latas de óleo reutilizadas, vasos de barro quebrados, mas amarrados com arame, onde cresciam ervas de cheiro. Tudo estava varrido, limpo, arrumado. Era a declaração silenciosa de alguém que, apesar de não ter nada, mantinha a dignidade intacta. "Pare aqui, senhor", disse Eliane. "O carro não entra até o fundo." Antônio parou o motor. O silêncio súbito foi ensurdecedor. Só se ouvia o canto distante de um galo e o som de sua própria respiração entrecortada. Suas mãos continuavam agarradas ao volante, incapazes de soltá-lo. "E se ela não me perdoar?", perguntou, olhando para a fachada da casa como se fosse um monstro. "E se ela fechar a porta na minha cara, Eliane? Eu a deixei sozinha, 15 anos. Eu não tenho o direito de estar aqui." Eliane desabotoou seu cinto de segurança e colocou uma mão sobre o braço rígido de Antônio. O contato foi quente e firme. "Ela é mãe, senhor. O coração de uma mãe não tem fechaduras para um filho, mesmo que esteja enferrujado pela dor." Além disso, Eliane olhou para trás, onde os bebês começavam a acordar e a se mexer. "O senhor não vem sozinho. Traz a maior oferenda de paz do mundo." Antônio assentiu, engolindo em seco. Ela tinha razão. Não podia ser covarde. Agora, desceram do veículo. O ar frio da manhã lhe atingiu o rosto, carregado daquele cheiro de lenha queimada que agora reconhecia como o perfume de seu lar. O som das portas blindadas ao se fecharem soou fora de lugar naquele silêncio rural. Antônio carregou 2 bebês conforto. Pesavam, mas esse peso o ancorava à terra, impedia-o de sair correndo. Eliane carregou o terceiro e a bolsa de fraldas. Caminharam os 20 metros que separavam o carro da porta de entrada. O chão irregular fazia Antônio tropeçar com seus sapatos de sola italiana, desenhados para carpetes de escritório, não para o barro da vida real. Cada passo era uma penitência. Chegaram à pequena porta de metal pintada de um azul celeste que estava descascando. Antônio parou. As pernas tremiam. Ele podia ver através da cortina fina da janela que dava para a rua,
uma luz amarela acesa dentro, a luz da cozinha. Ela estava acordada. Sempre acordava antes do sol. Toque o senhor, sussurrou Eliane, dando um passo para trás para lhe deixar o protagonismo. Antônio levantou a mão, hesitou, quis vomitar de nervosismo. Sentia-se como uma criança que quebrou o vaso mais valioso e tem que confessar. Mas depois, ouviu um pequeno gemido de um de seus filhos no bebê, conforto que pendia do seu braço direito. Faça isso por eles, disse a si mesmo. Bateu na porta metálica 3 vezes. Toque, toque, toque. O som metálico ecoou no silêncio do amanhecer. Passaram alguns segundos eternos. Ouviu-se o arrastar de uma cadeira dentro da casa. Passos lentos, pesados, o som de uns chinelos roçando o cimento polido. Antônio prendeu a respiração. Quem é? Perguntou uma voz do outro lado. Antônio fechou os olhos. Essa voz estava mais rouca, mais cansada do que ele se lembrava, mas era ela. A voz que lhe havia cantado, a voz que lhe havia repreendido, a voz que havia chamado seu nome em sonhos durante 15 anos. Quem toca tão cedo? Insistiu a voz. E ouviu-se o som do ferrolho enferrujado deslizando. A porta se abriu devagar, rangendo em suas dobradiças, e lá estava ela. Dona Socorro era menor do que ele se lembrava. A velhice a havia encolhido, curvando suas costas como se carregasse um peso invisível. Usava um vestido de algodão desgastado com um avental de xadrez e um chale de lã cinza sobre os ombros. Seu cabelo, antes preto como o azeviche, era agora uma nuvem branca e revolta. Seu rosto era um mapa de rugas profundas, cada uma contando uma história de solidão e espera. Mas foram seus olhos que destruíram Antônio. Esses olhos escuros, afundados em órbitas de pele fina, olharam para ele primeiro com confusão, semicerrando-se pela falta de luz exterior. Olharam para o homem alto, bem vestido, com terno caro, mas sujo, parado em sua porta. Ela não o reconheceu de imediato. 15 anos e uma vida de luxos haviam mudado suas feições. Haviam-no engordado, haviam-no endurecido. O que o senhor deseja? Perguntou ela com humildade, pensando talvez que fosse alguém do governo ou um cobrador, embora não devesse nada a ninguém. Se for pela água, eu já paguei a conta ontem. Antônio sentiu sua alma se quebrar em 1000 pedaços. Sua própria mãe não o reconhecia. Ele havia se tornado um estranho tão perfeito que nem mesmo o sangue chamava o sangue à primeira vista. Mãe, sussurrou Antônio. A palavra saiu estrangulada, apenas um fio de voz. Dona Socorro ficou congelada. A sacola de pão amanhecido que levava na mão para dar de comer às galinhas escorregou de seus dedos e caiu no chão. O quê? O que o senhor disse? Perguntou ela com a voz trêmula, aproximando-se um passo, apertando os olhos, buscando desesperadamente no rosto daquele estranho algum rastro de seu menino. Antônio deixou os bebês conforto caírem no chão com cuidado, sem se importar que se sujasse de terra. Caiu de joelhos no portal da porta, bem aos pés dos chinelos velhos de sua mãe. Levantou o rosto banhado em lágrimas, permitindo que a luz da lâmpada da cozinha lhe iluminasse o rosto. Sou eu, mãe, soluçou Antônio, estendendo as mãos em direção a ela como um mendigo pedindo esmola. Sou seu Toninho. Eu voltei. Dona Socorro soltou um grito abafado, levando as mãos ao peito sobre o coração, como se temesse que fosse explodir. Cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Seus olhos percorreram freneticamente o rosto do homem ajoelhado. Buscou a cicatriz na sobrancelha esquerda, a que ele fez caindo da bicicleta aos 7 anos, e a encontrou. O tempo parou no beco da Vila Esperança. O mundo deixou de girar. Antônio sussurrou ela, e naquele sussurro estava contida toda a dor do universo e toda a alegria do céu. Meu filho! Antônio não pôde responder, só pôde abraçar as pernas de sua mãe, afundando o rosto em seu avental, que cheirava a farinha e a lenha, chorando com um desespero que levava 10 anos guardado. Sentiu as mãos dela, aquelas mãos tortas e deformadas pela artrite, pousarem sobre sua cabeça, acariciando seu cabelo com a mesma ternura com que o fazia quando ele era criança e tinha febre. Meu Deus! Chorava Socorro, acariciando-o sem acreditar ainda. Nossa Senhora, me trouxe ele de volta. Atrás deles, Eliane observava a cena com lágrimas escorrendo por suas bochechas, segurando o terceiro bebê. Sabia que estava presenciando um milagre, mas o milagre não havia terminado. Faltava a segunda parte. Socorro, ainda em choque, levantou a vista e viu Eliane parada ali. E depois viu o que Eliane tinha nos braços e viu os bebês conforto no chão, onde 2 cabecinhas se mexiam,
acordando pelo barulho. E esses? Perguntou Socorro, apontando para as crianças com os olhos muito abertos. Antônio levantou a cara vermelha e inchada e olhou para sua mãe. Eu não vim sozinho, mãe. Vim trazer seus netos. Antônio respirou fundo, tentando se acalmar. Eles estavam doentes de tristeza, mãe. Nenhum médico os curava. Só se curaram quando Eliane lhes cantou sua canção. Precisam da avó deles. Eu preciso da senhora, mãe. Perduma, por favor. Perduma. Entrar na casa foi como atravessar um portal para uma dimensão que Antônio havia bloqueado deliberadamente em sua memória. Ao cruzar o portal, teve que abaixar a cabeça para não bater no batente da porta. Um lembrete físico imediato de o quanto havia crescido e de quão pequeno era o mundo que havia deixado para trás. O interior da moradia estava na penumbra, iluminado apenas pela lâmpada amarelada da cozinha e pela luz acinzentada do amanhecer que se esgueirava pelas frestas das janelas de madeira. O ar lá dentro era denso, mas não opressor. Cheirava a café coado na hora com canela, a pão tostado na chapa e aquela limpeza obsessiva de quem não tem luxos, mas respeita seu santuário. Antônio ficou parado no meio da salinha principal com os bebês conforto nas mãos, sentindo-se um gigante desajeitado em uma casa de bonecas. Seus sapatos de couro italiano, que custavam mais do que toda a estrutura da moradia, rangeram sobre o piso de cimento polido, um som agudo que rompeu o silêncio reverencial do momento. Entrem, por favor. Não fiquem no frio, murmurou Dona Socorro, fechando a porta com mãos trêmulas. Sua voz soava frágil, como se temesse que um movimento brusco fizesse a visão de seu filho desaparecer. A casa está desarrumada, filho. Se eu soubesse que viria, teria varrido melhor, teria... A casa está perfeita, mãe interrompeu Antônio com a garganta fechada por um nó de dor. Vê-la se desculpar pela humildade de seu lar. O mesmo lar onde ela havia se sacrificado trabalhando para lhe dar um futuro, o fez sentir-se a pessoa mais miserável do planeta. Caminharam em direção à cozinha, que era o coração da moradia, e ali estava a imagem que definiria o resto da vida de Antônio. No centro da pequena estância, sob a luz direta da lâmpada, estava a mesa. Era uma mesa de madeira velha, gasta por décadas de uso, com as pernas desiguais calçadas com pedaços de papelão dobrado para que não mancasse. A superfície estava coberta por uma toalha de plástico com estampa de flores que já havia perdido sua cor, queimada nas bordas pelas panelas quentes. Era a mesma mesa onde Antônio havia feito suas tarefas escolares à luz de uma vela quando não tinham para pagar a eletricidade. Era a mesa onde havia comido feijão sonhando com banquetes. E agora, vê-la ali resistindo à passagem do tempo, assim como sua mãe, foi o golpe de realidade mais duro. Eliane entrou atrás dele carregando Gabriel e, com uma naturalidade respeitosa, colocou a bolsa de fraldas sobre uma cadeira de pinho. Dona Socorro se aproximou da mesa, apoiando-se nela como se fosse sua única âncora à realidade. Olhou para os bebês nos bebês conforto que Antônio havia depositado sobre a toalha gasta e depois olhou para seu filho. Seus olhos iam e vinham, tentando unir os pontos de uma história que não compreendia totalmente. São 3, sussurrou a anciã, levando uma mão à boca. São 3 anjinhos. São seus, Antônio. São mesmo sangue do meu sangue? Sim, mãe, respondeu Antônio. Aproximando-se da mesa, mas sem se atrever a sentar ainda, sentia-se indigno de ocupar sua velha cadeira. São trigêmeos, Mateus, Lucas e Gabriel. Tem 3 meses. Dona Socorro esticou a mão em direção a eles, mas parou no meio do caminho. Olhou para seus próprios dedos deformados pela artrite e manchados de carvão e terra de suas plantas. Depois olhou para a roupa imaculada dos bebês. Aquelas roupinhas brancas de algodão orgânico importado que brilhavam na escuridão da cozinha. Retirou a mão rapidamente, escondendo-a em seu avental, envergonhada. Estão tão limpinhos, disse ela com um fio de voz, abaixando a cabeça. Eu estou suja, filho. Acabei de limpar o galinheiro. Não quero sujá-los. São filhos de rico? Não estão acostumados a isso. A frase filhos de rico saiu de sua boca sem malícia, mas atingiu o peito de Antônio como uma bala. Não, mãe, não diga isso. Antônio contornou a mesa e pegou as mãos de sua mãe, tirando-as de seu esconderijo no avental. As segurou entre as suas, sentindo a textura áspera da pele, os calos, a história de sacrifício escrita em cada ruga. Essas mãos valem mais do que tudo o que eu tenho. Eles não precisam de limpeza de rico. Estavam morrendo de tristeza no hotel, mãe. Estavam morrendo porque lhes faltava isso, lhes faltava o seu calor. Eliane, que observava do canto perto do fogão desligado,
deu um passo à frente, sentindo que era o momento de intervir para quebrar a barreira do medo. Dona Socorro disse suavemente à moça: "O senhor Antônio diz a verdade. As crianças choraram a noite toda. Nada os acalmava. Só adormeceram quando lhes cantei a canção que a senhora me ensinou. Eles reconheceram a sua alma através da música. Vieram buscá-la." A anciã levantou a vista com os olhos cheios de lágrimas que faziam brilhar suas pupilas escuras. "A canção?" perguntou incrédula. "Você lhes cantou minha canção?" "Sim, madrinha", assentiu Eliane. E assim que a escutaram, souberam que vinham para casa. Socorro olhou para os bebês novamente. Desta vez algo mudou em seu olhar. O medo de sujá-los foi substituído por um instinto ancestral, uma força biológica que nenhuma diferença de classe social podia anular. Ela limpou as mãos freneticamente no pano de prato que pendia da parede, esfregando-as até deixá-las vermelhas, e se aproximou do bebê. Conforto, onde Lucas começava a se mexer fazendo beicinho, preparando-se para chorar, ao acordar em um lugar estranho. O momento em que Dona Socorro tirou o primeiro bebê de sua cadeirinha de segurança foi como ver uma engrenagem universal se encaixar em seu lugar depois de estar deslocada por anos. Antônio prendeu a respiração. Temia com um terror irracional que o bebê rejeitasse a anciã, que chorasse por causa do cheiro de fumaça ou pela textura da roupa velha. Se isso acontecesse, Antônio sabia que não suportaria. Seria a confirmação final de que havia danificado seus filhos irreparavelmente, tornando-os incapazes de amar o simples. Mas o que ocorreu foi um milagre silencioso, muito mais potente do que qualquer remédio. Dona Socorro levantou Lucas com uma segurança que contrastava com sua fragilidade aparente. Acomodou a cabecinha do menino no vão de seu ombro, envolvendo-o em seu chale de lã cinza, esse chale que tinha mais anos do que o próprio Antônio. "Vem cá, meu menino, vem cá." Pedacinho de céu, sussurrou ela, sua voz rouca se transformando em um arrulho aveludado. "Você já está com a sua avó, já chegou. Aqui não acontece nada de ruim. Aqui está a vovó Socorro." O bebê, que havia começado a franzir o rosto para chorar, parou de repente. Abriu os olhos, 2 poços escuros, idênticos aos de seu pai e sua avó, e ficou olhando o rosto enrugado da anciã. Não houve choro, não houve rejeição. O menino soltou um suspiro profundo, um som de alívio absoluto, e afundou o nariz no pescoço da anciã, aspirando o cheiro de lenha e vida. Sua mãozinha pequena, branca e suave, agarrou o dedo indicador deformado de Socorro, apertando-o com força. "Ele me conhece." Soluçou Socorro e as lágrimas começaram a cair livremente sobre a cabecinha do bebê. "Antônio, olha, ele me conhece, sabe quem eu sou." Antônio caiu sentado na cadeira velha de madeira, essa cadeira que rangeu sob seu peso, e cobriu o rosto com as mãos, rompendo a chorar com uma intensidade que lhe sacudia os ombros. Via seu filho, esse filho que rejeitava os berços de ouro e as enfermeiras suíças, agarrado à avó que ele havia ocultado. Foi a demolição final de seu ego. Eliane, com lágrimas nos olhos, se aproximou e colocou Mateus no colo da anciã, e depois pegou Gabriel e o colocou perto. Socorro, sentada em sua cadeira de sempre em frente à mesa velha, se transformou em uma árvore da vida sustentando os 3 rebentos. "Senhor Antônio", disse Eliane, sua voz firme cortando o choro do milionário. "O senhor tem que escutar isso. Os médicos não encontravam o que eles tinham porque não era uma doença do corpo, era uma doença da linhagem." Antônio levantou o rosto vermelho e inchado, olhando para a diarista que havia se tornado sua mestra espiritual. "O que você quer dizer?" "As crianças sentem tudo, senhor", explicou Eliane, acariciando as costas de um dos bebês enquanto Dona Socorro beijava a testa de outro. "Eles sentiam o buraco que o senhor tinha no peito. Sentiam a culpa. Sentiam que o senhor era uma árvore cortada, sem raízes. Um bebê não pode crescer tranquilo se seu pai está flutuando no ar, desconectado de onde veio. Eles não choravam por cólicas. Choravam chamando a avó porque precisavam que o senhor se reconectasse com ela para poder viver. O senhor não os trouxe para salvar a eles. Eles o trouxeram para salvar o senhor." As palavras de Eliane ecoaram na cozinha humilde com a força de uma sentença divina. Antônio olhou para sua mãe, essa mulher pequena que agora parecia gigante, rodeada de luz apesar da pobreza. Ela não lhe estava reprochando nada. Estava ocupada amando. Estava ocupada recuperando o tempo perdido com beijos nas bochechas de seus netos. Antônio escorregou da cadeira até o chão de cimento frio. Arrastou-se de joelhos até ficar à altura das pernas de sua mãe,
tal como fazia quando era criança, e buscava consolo depois de um pesadelo. Mãe, gemeu Antônio, abraçando as pernas de Socorro e os pés pendentes de seus filhos. Perdoa-me. Eu fui um estúpido. A ambição me cegou. Pensei que se voltasse aqui voltaria a ser um ninguém. Pensei que o dinheiro me fazia alguém. Mas eu sou um lixo, mãe. Eu a deixei sozinha. Deixei que suas mãos se estragassem trabalhando enquanto eu vivia como um rei. Eu não mereço que a senhora olhe para mim. Não mereço que a senhora carregue meus filhos. Dona Socorro desviou o olhar dos bebês por um momento e olhou para a cabeça baixa de seu filho, esse homem poderoso que agora tremia como uma folha a seus pés. Com uma mão livre, alcançou a nuca de Antônio e acariciou seu cabelo, aquele gesto simples que apagava 15 anos de ausência. Levanta a cara, Antônio disse ela com severidade carinhosa. Antônio obedeceu, olhando-a através de uma cortina de lágrimas. Você nunca deixou de ser meu filho, disse ela com firmeza. O dinheiro vai e vem, o orgulho sobe e desce, mas o sangue não se faz água. Eu te perdoei no dia em que você foi embora, porque sabia que você tinha fome de mundo. E te perdoei a cada dia que você não voltou, porque eu sabia que você tinha medo. Uma mãe conhece o medo de seus filhos melhor do que eles mesmos. Socorro se inclinou um pouco, aproximando Lucas do rosto de Antônio, unindo as 3 gerações em um único alento. Você não é lixo, meu menino, só estava perdido. Mas olhe, ela apontou para os bebês que agora dormitavam, sorrindo em sonhos, completamente curados de seu mal. Eles te trouxeram de volta. Deus é grande, filho. Deus quebrou seu orgulho para devolver-lhe o coração. O som da cafeteira fervendo no fogão rompeu o momento místico, devolvendo-os à realidade terrena, mas uma realidade transformada. O cheiro de café invadiu o quarto, misturando-se ao cheiro de talco de bebê e ao cheiro de umidade da casa. Antônio respirou fundo. Pela primeira vez em anos, o ar preencheu seus pulmões completamente. A opressão em seu peito havia desaparecido. Eu não vou embora outra vez, mãe, jurou Antônio, beijando a mão de sua mãe. Eu juro pela memória de minha esposa e pela vida de meus filhos. Não vou deixá-la sozinha nunca mais. É bom que não brincou Socorro com um sorriso desdentado, mas radiante, aparecendo em seu rosto, recuperando aquela faísca de humor que Antônio recordava. Porque agora eu tenho mais 3 bocas para alimentar, e você vai ter que aprender a trocar fraldas porque eu já não tenho mais cintura para tanto corre-corre. E você, moça, olhou para Eliane com gratidão infinita. Sente-se, você é o anjo que abriu a porta. Agora mesmo eu lhe sirvo um café com leite e um pão doce que você ganhou o céu inteiro. Naquela cozinha velha, sob um telhado de zinco, com uma mesa manca e xícaras lascadas, Antônio Noronha, o milionário que tinha tudo, descobriu que acabava de encontrar a única riqueza que realmente importava. Seus filhos estavam sãos, sua mãe o amava e ele finalmente estava em casa. O sol da manhã já entrava com força pela janela da cozinha, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar como testemunhas silenciosas do milagre que acabara de ocorrer. Naquela pequena casa da comunidade Vila Esperança, o tempo parecia ter parado. Antônio, sentado no chão com a cabeça apoiada no colo de sua mãe, sentia uma paz que nenhuma suíte presidencial, nenhuma massagem terapêutica e nenhuma conta bancária na Suíça haviam conseguido lhe dar jamais. Dona Socorro, com uma mão ocupada em segurar a mamadeira de Gabriel e a outra acariciando o cabelo de seu filho pródigo, olhava a cena com uma serenidade que só o sofrimento superado proporciona. Eliane, sentada do outro lado da mesa, embalava Lucas enquanto observava como a dinâmica de poder havia se invertido completamente. O grande magnata hoteleiro era agora uma criança vulnerável, e a anciã pobre era a rainha que sustentava o mundo. Mãe, disse Antônio, levantando a cabeça e secando os olhos com as costas da mão. Sua voz recuperou um pouco de firmeza, impulsionada por seu instinto habitual de resolver problemas. A senhora não pode continuar vivendo aqui, olhe este lugar. O telhado está furado, entra frio. O chão é irregular. Não é digno da senhora. Arrume suas coisas. Nós vamos agora mesmo para a mansão. Antônio se pôs de pé, sacudindo a poeira das calças do terno, pronto para tomar o controle. Pegou seu telefone via satélite do bolso, disposto a ligar para uma frota de mudanças, seus assistentes, quem fosse necessário para tirar sua mãe da pobreza naquele exato instante. Eu vou comprar uma casa nova para a senhora. Não, melhor, venha morar comigo. Terá 3 enfermeiras só para a senhora, uma cozinheira, um motorista.
Nunca mais vai ter que lavar roupa alheia, mãe. Nunca mais vai passar frio. Dona Socorro parou de embalar o bebê por um segundo e soltou uma risada suave, seca, que freou o ímpeto de Antônio. Sente-se, Antônio, disse ela. Não como um pedido, mas como uma ordem materna. Mas, mãe, eu tenho os meios. Eu posso lhe dar. Que se sente, eu digo, repetiu Socorro, batendo suavemente na mesa com os nós dos dedos. Antônio, surpreso, voltou a se sentar na cadeira velha de pinho que rangeu sob seu peso. Meu filho, você continua achando que dinheiro é uma varinha mágica que apaga o tempo, disse Socorro, olhando-o fixamente nos olhos. Você quer me levar para sua mansão agora mesmo para acalmar sua culpa, não para me fazer feliz. Você quer cobrir esses 15 anos com lençóis de seda e acreditar que nada aconteceu? Antônio baixou o olhar, envergonhado, porque sabia que ela tinha razão. Eu não quero que a senhora sofra mais, mãe. Eu não sofro por causa da minha casa, Antônio. Esta casa tem goteiras, sim, mas aqui estão minhas lembranças. Aqui eu te vi crescer. Aqui eu rezei por você a cada noite. Se você me levar agora para um lugar estranho, frio e grande, eu vou morrer de tristeza, assim como seus filhos estavam morrendo naquele hotel. A anciã suspirou e pegou a mão de Antônio entre as suas, aquelas mãos ásperas contra a pele suave e cuidada do empresário. Eu não vou sair hoje nem amanhã. Se você quer que eu seja sua mãe de novo, tem que aprender a ser meu filho aqui. Primeiro, você não pode me arrancar da minha terra como se eu fosse uma planta seca. Tem que regar a raiz primeiro. Então, o que eu faço? Perguntou Antônio, desesperado. Eu não posso deixá-la aqui e voltar para o hotel. Não posso me separar da senhora outra vez, e as crianças precisam de você. Pois fique, sentenciou Socorro com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tem um colchão no quartinho dos fundos. É duro, não é como sua cama de rei, mas é limpo. E a Eliane pode dormir no sofá da sala. Se você realmente quer recuperar sua família, Antônio, me demonstre que pode viver no meu mundo antes de me pedir para eu viver no seu. O desafio estava lançado. Antônio olhou ao redor. A cozinha humilde, o banheiro que certamente não tinha água quente, o barulho do bairro lá fora. Seu eu de ontem teria saído correndo com nojo. Mas seu eu de hoje, o pai que havia visto seus filhos reviverem graças a esta mulher, não hesitou nem por um segundo. Eu fico, aceitou Antônio. Eu fico o tempo que a senhora disser. Aquela manhã foi a primeira lição da nova vida de Antônio Noronha. Não houve reuniões de negócios, não houve revisão de ações na bolsa. Houve, em vez disso, uma lição de humildade brutal. Antônio, com sua camisa de R$ 200 arregaçada até os cotovelos, teve que aprender a esquentar água no fogão a gás para dar banho nos bebês em uma banheira de plástico, porque o aquecedor solar não funcionava bem. Eliane, com uma paciência infinita, ensinou-o a trocar fraldas sobre a cama de sua mãe, sem trocadores ergonômicos, usando lenços umedecidos e talco barato. Ao meio-dia, a fome apertou. Não tem muita coisa, filho, disse Socorro, abrindo a despensa que estava penosamente vazia, com apenas um pacote de arroz, um pouco de feijão e algumas tortilhas duras. Eu não esperava visitas. Antônio sentiu uma facada no coração ao ver a escassez real em que sua mãe vivia. Ia sugerir pedir comida de um restaurante de luxo, mas lembrou-se da lição. Não se preocupe, mãe, disse ele. Eliane e eu vamos à venda da esquina. Vamos cozinhar. A saída para a venda foi outro evento canônico. O bairro inteiro viu Dom Antônio, o homem que saía nas revistas de negócios, caminhando pela rua de terra junto à sua antiga diarista, carregando sacolas de compras com ovos, tomates, pimenta e frango. Os vizinhos murmuravam, mas Antônio pela primeira vez cumprimentava. Boa tarde, com licença. Ele não olhava por cima do ombro, olhava nos olhos. Estava redescobrindo sua humanidade. De volta à cozinha, ocorreu o verdadeiro milagre da cura. Eliane e Socorro cozinharam juntas, rindo, compartilhando segredos culinários enquanto os trigêmeos dormiam à sesta na cama da avó, rodeados de travesseiros. O cheiro de comida caseira, de refogado de cebola e alho, de arroz temperado, encheu a casa. Quando se sentaram para comer na mesa manca, Antônio provou o primeiro bocado de arroz com feijão e farofa. O sabor explodiu em sua boca, detonando memórias sensoriais que o fizeram fechar os olhos. Não era caviar, não era lagosta, mas tinha gosto de amor, tinha gosto de perdão. Obrigado, mãe, disse Antônio com a voz rouca. É a melhor comida que provei em anos. Socorro sorriu, servindo-lhe mais. Coma, meu filho, você está muito magro.
Essas comidas de rico não alimentam a alma. Nesse momento, Antônio olhou para Eliane, que comia timidamente em um canto da mesa. Ele largou sua colher e limpou a garganta. Eliane, disse ele, com um tom solene que fez a moça levantar a vista assustada. Preciso lhe pedir perdão formalmente. Não precisa, senhor, começou ela. Sim, precisa, cortou Antônio. Eu a humilhei. A julguei pela sua aparência e desprezei sua sabedoria. Fui um arrogante e um cego. Se não fosse por você, pela sua coragem de me desobedecer e trazer meus filhos à vida com sua canção, hoje eu estaria sozinho e desesperado. Você me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Eliane corou, baixando a vista. Eu só fiz o que meu coração me ditava, senhor. E por isso, continuou Antônio, tirando um cartão de visita do bolso e escrevendo algo no verso com uma caneta que encontrou na mesa. Quero lhe oferecer algo mais do que um emprego. Eu não quero que você seja minha diarista. Você tem um dom, Eliane. Você tem mãos que curam e um instinto que vale ouro. Quero pagar sua faculdade de enfermagem ou pedagogia, o que você escolher. E quero que seja a madrinha oficial dos meninos. Não como babá, mas como família. Quero que more conosco, mas não no quartinho de serviço, e sim como a irmã que meus filhos precisam. Eliane soltou o garfo com os olhos cheios de lágrimas. Olhou para Dona Socorro, que assentiu com orgulho. De verdade, senhor, eu sempre quis estudar, mas nunca houve dinheiro. Pois agora, afirmou Antônio. E não é um presente, é um investimento, porque você vai ser a melhor enfermeira deste país. A tarde caiu sobre a comunidade Vila Esperança. Eles não foram embora naquele dia nem no seguinte. Antônio Noronha passou uma semana dormindo no colchão da casa de sua mãe, aprendendo a ser pai, aprendendo a ser filho e curando as feridas de sua linhagem a cada fralda que trocava e a cada prato que lavava. Foi a semana mais feliz de sua vida. 1 ano e meio depois, o jardim da mansão Noronha já não parecia uma página de revista de arquitetura minimalista. Onde antes havia esculturas de aço frio e grama cortada milimetricamente onde era proibido pisar, agora havia vida. Havia um balanço enorme pendurado em um carvalho centenário. Havia triciclos jogados na grama, e o mais surpreendente, havia uma horta imensa, cheia de tomates, abóboras, pimenta e ervas de cheiro, bem no meio da propriedade mais cara da cidade. Antônio saiu para o terraço, abotoando as abotoaduras de sua camisa. Seu rosto havia mudado. As linhas de tensão permanente em sua testa haviam desaparecido, substituídas por rugas de expressão ao redor dos olhos, marcas de quem sorri frequentemente. Já não vestia ternos pretos fúnebres. Usava uma camisa azul claro, arregaçada, e não se importava que tivesse uma pequena mancha de chocolate no punho, cortesia de um de seus filhos. Papai, papai, olhe! O grito veio da horta. Antônio desceu as escadas de pedra de 2 em 2. Ali, entre os sulcos de terra, estavam Mateus, Lucas e Gabriel. Já não eram bebês indefesos. Eram 3 turbilhões de quase 2 anos, com os joelhos sujos de terra e sorrisos desdentados que iluminavam o mundo. E no meio deles, sentada em um banco baixo, com um chapéu de palha e suas eternas mãos trabalhadoras, estava Dona Socorro. Ela não quis morar dentro da casa principal no começo. Então Antônio mandou construir uma casinha para ela no terreno. Uma réplica exata, mas melhorada e luxuosa, de seu lar na Vila Esperança, para que tivesse seu espaço, sua cozinha e sua independência, mas estivesse a apenas alguns metros de seus netos. No entanto, com o tempo, Socorro havia conquistado toda a mansão. Agora a cozinha industrial do chefe tinha um canto reservado exclusivamente para suas panelas de barro e seu fogão a lenha portátil. Vovó diz que este tomate é para mim, gritou Gabriel, mostrando um tomate vermelho e disforme com orgulho. Claro que sim. Minha vida, riu Socorro, limpando o rosto do menino com seu avental, que agora era de tecido fino, mas com o mesmo corte de sempre. Mas lave primeiro, coisinha. Antônio se aproximou e beijou a cabeça de sua mãe, aspirando aquele cheiro de arruda e alecrim que agora era o perfume oficial da casa. Bom dia, mãe. Como a senhora amanheceu dos joelhos? Melhor do que você, que vive sentado nesse escritório, brincou ela, dando um tapinha em sua mão. Anda, ajude seus filhos a regar as ervas que secam. De repente, uma figura apareceu caminhando pelo caminho de pedra que conectava à entrada principal. Era uma mulher jovem, radiante, vestida com um uniforme branco impecável, levando livros debaixo do braço
e um estetoscópio pendurado no pescoço. Tia Eliane! Gritaram os trigêmeos em uníssono, abandonando os tomates e correndo em direção a ela como se fosse uma estrela do rock. Eliane, que vinha de seus estágios no hospital universitário, soltou os livros na grama e se ajoelhou para receber o impacto do abraço triplo. Ela estava diferente, mais segura, mais mulher, com uma luz de inteligência e propósito nos olhos. Já não abaixava a cabeça diante de ninguém. Estava terminando seu segundo ano de enfermagem com as melhores notas de sua turma. Cuidado, cuidado, que vocês vão sujar meu uniforme, riu ela, beijando-os todos. Como se comportaram com a vovó? Mal, gritou Lucas com honestidade brutal, provocando o riso de todos os adultos. Antônio observou a cena a alguns metros de distância, sentindo uma plenitude que lhe inchava o peito. Olhou para a fachada de sua casa. Já não era um mausoléu, era um lar. Ele havia transformado sua empresa. Também havia implementado creches para os funcionários de seus hotéis. Havia subido os salários e criado um programa de bolsas de estudo chamado Fundação Socorro para ajudar jovens como Eliane a estudar. Eliane se aproximou de Antônio, cumprimentando-o com um beijo na bochecha, um gesto de familiaridade e respeito mútuo. Dom Antônio, minhas notas do semestre chegaram. Tirei 10 em anatomia. Eu sabia que faria isso, sorriu Antônio com orgulho paternal. Esta noite celebramos. Sua madrinha disse que ia fazer vatapá. Vatapá, exclamou Socorro da Horta. E arroz com açafrão. Mas Antônio, você põe a mesa e nada de pedir para os funcionários fazerem, você e as crianças põem a mesa. Que não se esqueçam de onde vem a comida. Sim, mãe, respondeu Antônio, obediente e feliz. Naquela noite, o jantar foi no terraço, sob as estrelas. Não havia candelabros de cristal, mas sim risadas e manchas de molho nas toalhas. Dona Socorro presidia a mesa com Eliane à sua direita e Antônio à sua esquerda. As crianças, já cansadas e com as barrigas cheias, começavam a cochilar em suas cadeiras. Antônio olhou para sua mãe. Ela tinha o olhar perdido no jardim com um sorriso sereno. Depois olhou para a prateleira da lareira exterior. Ali, em um lugar de honra, estava a velha moldura de madeira talhada à mão que Socorro tinha em sua casinha pobre. Mas a foto, velha e borrada, havia sido substituída por uma nova. Uma foto profissional tirada há alguns meses onde saíam todos. Socorro sentada no centro como a matriarca, Antônio a abraçando, Eliane sorrindo ao lado e os 3 trigêmeos em primeiro plano. Antônio levantou sua taça de água. Havia tempo que não bebia álcool, só para celebrar, e propôs um brinde silencioso olhando para o céu. Obrigado, pensou, dirigindo-se à sua falecida esposa. Obrigado por me enviar os anjos que eu precisava para quebrar meu orgulho. Obrigado pela Eliane. Obrigado por me devolver minha mãe. A voz de Socorro o tirou de seus pensamentos. O que tanto você pensa, filho? Seu café vai esfriar. Antônio pegou a mão de sua mãe e a beijou. Eu pensava que a senhora tinha razão, mãe. O dinheiro comprou esta casa, comprou a comida e comprou os brinquedos. Mas o que curou meus filhos e o que me curou, isso me saiu de graça. O que vale a pena sempre é de graça, meu filho, sentenciou Socorro, dando o último gole em seu café coado. O amor não se cobra, o amor se dá. E agora para a cama, que amanhã temos que levantar cedo para alimentar as galinhas. Sim, Antônio, você também comprou 10 galinhas ontem. Agora aguente. Antônio riu, uma risada limpa e livre. Os trigêmeos começaram a acordar um pouco com o barulho e Eliane começou a cantarolar suavemente aquela melodia antiga, a canção da lua do sertão. Imediatamente, o silêncio de paz caiu sobre a família. Naquela casa já não havia frio, já não havia solidão, havia apenas o calor de uma linhagem restaurada, a promessa de um futuro brilhante para Eliane e a certeza de que, enquanto houvesse memória e perdão, eles nunca mais estariam sozinhos. Fim.